Documentos revelam: Nabucodonosor tinha a fórmula da riqueza eterna. Nabucodonosor está diante da maior decisão econômica da história da humanidade. Suas mãos tremem enquanto segura as tábuas de argila que acabaram de ser entregues pelos escribas reais. O que está escrito ali não é apenas um decreto, é uma fórmula matemática que transformará a Babilônia no centro financeiro mais poderoso que o mundo já conheceu. Se ele implementar isso, criará riqueza por 2 milênios consecutivos. Se falhar, o império desmorona em uma geração. Ele respira fundo e toma a decisão que mudará a economia mundial para sempre. Se esta revelação já está fazendo seu coração acelerar, deixa um like agora mesmo, porque o que você vai descobrir nos próximos minutos pode mudar completamente sua relação com o dinheiro para o resto da vida. Mas como chegamos a esse momento crucial? Deixa eu te contar uma história que os livros de história nunca quiseram que você soubesse. Há 3 meses, uma equipe de arqueólogos iraquianos estava escavando uma área restrita nos arredores da antiga Babilônia quando descobriram algo que fez o mundo acadêmico entrar em choque total. Enterrada a 12 metros de profundidade, eles encontraram uma câmara secreta que havia permanecido selada por quase 3.000 anos. E dentro dessa câmara, havia mais de 400 tábuas cuneiformes em perfeito estado de conservação. Quando os especialistas começaram a traduzir essas tábuas, eles perceberam que não estavam lidando com registros históricos comuns. Eram documentos extremamente detalhados sobre o sistema financeiro mais sofisticado da antiguidade. Contratos de empréstimo com juros compostos, acordos comerciais internacionais, sistemas de crédito e, mais impressionante ainda, uma fórmula matemática precisa que Nabucodonosor usou para multiplicar a riqueza do império de forma exponencial. O que mais chocou os pesquisadores foi descobrir que essa fórmula não era apenas teoria. Os registros mostravam resultados práticos ano após ano. Durante o reinado de Nabucodonosor, a riqueza de Babilônia cresceu em uma proporção que jamais foi igualada na história. E o mais incrível é que essa prosperidade se manteve por gerações, criando um ciclo de abundância que durou 2.000 anos. Nabucodonosor não era apenas um conquistador militar. Ele era um gênio econômico que entendeu algo fundamental sobre como a riqueza realmente funciona. Aos 25 anos, quando assumiu o trono, ele herdou um reino próspero, mas não extraordinário. Em apenas 15 anos de reinado, ele transformou Babilônia na maior potência econômica do mundo antigo. Mas o segredo não estava apenas em conquistar territórios. Estava em um sistema que ele criou baseado em 3 princípios fundamentais que os documentos revelaram pela primeira vez. O primeiro princípio era o que os escribas chamavam de Lei do Retorno Multiplicado. Nabucodonosor descobriu que a riqueza verdadeira não vem de acumular ouro, mas de fazer o ouro trabalhar de forma inteligente. Ele criou um sistema onde cada moeda que entrava no tesouro real era imediatamente reinvestida em pelo menos 3 áreas diferentes: comércio, infraestrutura e educação. Mas a genialidade estava na proporção matemática que ele usava para dividir esses investimentos. Os documentos revelam que Nabucodonosor aplicava uma fórmula específica: 40% para expandir rotas comerciais, 30% para construir infraestrutura que facilitasse o comércio e 30% para treinar escribas e artesãos que aumentassem a qualidade dos produtos babilônicos. Essa divisão não era aleatória. Era baseada em cálculos precisos que os matemáticos da corte haviam desenvolvido, observando os padrões de crescimento econômico ao longo de décadas. O segundo princípio era ainda mais revolucionário. Nabucodonosor criou o que podemos chamar de primeiro sistema bancário internacional da história. Ele estabeleceu casas de câmbio em todas as principais cidades do Oriente Médio, mas não apenas para trocar moedas. Essas casas funcionavam como bancos completos, oferecendo empréstimos, financiamento de caravanas e até mesmo seguros para mercadores. O que poucos sabem é que esse sistema gerava lucros astronômicos, porque Nabucodonosor havia descoberto o poder dos juros compostos aplicados em escala internacional. Os documentos mostram contratos de empréstimo que ofereciam juros de 8% ao ano. O que pode parecer baixo hoje,
mas na época era revolucionário porque era previsível e seguro. Mercadores de toda a região preferiam pegar empréstimos em Babilônia porque sabiam exatamente quanto pagariam de volta e quando. Essa previsibilidade criou uma demanda gigantesca pelos serviços financeiros babilônicos, transformando o reino em uma potência econômica que ia muito além de suas fronteiras geográficas. Mas o terceiro princípio foi o que realmente criou a fórmula da riqueza eterna. Nabucodonosor entendeu que a verdadeira riqueza não está em ter muito dinheiro, mas em controlar o fluxo do dinheiro. Ele criou um sistema onde Babilônia se tornou o centro obrigatório de todas as transações comerciais importantes da região. Se você queria comprar especiarias da Índia, passava por Babilônia. Se queria vender cobre da Anatólia, passava por Babilônia. Se queria transportar seda da China, passava por Babilônia. E a cada transação, Babilônia ficava com uma pequena porcentagem. Não era um imposto pesado que espantava os comerciantes. Era uma taxa justa que oferecia segurança, infraestrutura e garantias que tornavam o comércio mais fácil e mais lucrativo para todos. Nabucodonosor havia criado um sistema onde todo mundo ganhava, mas Babilônia sempre ganhava um pouco mais. O resultado foi espetacular. Em 15 anos, a riqueza de Babilônia aumentou em mais de 500%. Mas o mais impressionante é que esse crescimento não parou quando Nabucodonosor morreu. O sistema que ele criou era tão sólido que continuou funcionando por gerações. Seus sucessores apenas mantiveram o que ele havia estabelecido, e a riqueza continuou crescendo automaticamente. Os documentos mostram que durante os 200 anos seguintes, Babilônia nunca teve uma crise econômica significativa. Mesmo quando outros reinos enfrentavam fome, guerra ou instabilidade política, Babilônia mantinha sua prosperidade porque sua economia estava baseada em fluxos constantes de riqueza que vinham de toda a região conhecida. Agora você pode estar se perguntando, como isso se aplica à sua vida hoje? Como uma fórmula de 3.000 anos pode ajudar você a criar riqueza no século 21? A resposta é surpreendentemente simples. Os princípios que Nabucodonosor usou não mudaram. Mudaram apenas as ferramentas disponíveis para aplicá-los. O primeiro princípio, a lei do retorno multiplicado, funciona perfeitamente nos dias de hoje. Em vez de dividir seus investimentos entre comércio, infraestrutura e educação, você pode aplicar a mesma proporção em ações, imóveis e capacitação profissional. 40% em investimentos que geram renda passiva, 30% em ativos que se valorizam com o tempo e 30% em habilidades que aumentam sua capacidade de ganhar dinheiro. Essa fórmula continua funcionando porque está baseada em princípios matemáticos universais. O segundo princípio, o sistema bancário internacional, hoje se chama diversificação global. Nabucodonosor espalhava seus negócios por diferentes regiões para reduzir riscos e aumentar oportunidades. Você pode fazer a mesma coisa investindo em mercados internacionais, moedas estrangeiras ou até mesmo criptomoedas. A ideia é não depender de uma única fonte de renda ou de um único mercado. E o terceiro princípio, controlar o fluxo do dinheiro, hoje se chama criar sistemas que geram renda passiva. Em vez de ser apenas um trabalhador que troca tempo por dinheiro, você pode se tornar alguém que cria valor e recebe uma porcentagem de todas as transações que seu sistema gera. Isso pode ser através de um negócio online, royalties, franquias ou qualquer modelo que permita que você ganhe dinheiro, mesmo quando não está trabalhando ativamente. Se você está sentindo essa energia da transformação financeira, compartilha nos comentários qual desses 3 princípios mais te chamou a atenção. Sua perspectiva pode inspirar outras pessoas que estão na mesma jornada. Mas tem algo ainda mais profundo nessa história. Nabucodonosor não descobriu esses princípios por acaso. Ele tinha acesso a uma tradição de conhecimento que havia sido passada de geração em geração pelos sacerdotes matemáticos de Babilônia. Esses homens não eram apenas religiosos. Eram cientistas que estudavam os padrões da natureza e aplicavam essas descobertas para criar abundância material. Eles haviam observado que tudo na natureza cresce em ciclos e proporções específicas.
as plantas, as estações, as marés, os movimentos dos planetas. E eles descobriram que a riqueza também segue padrões naturais. Quando você trabalha em harmonia com esses padrões, em vez de lutar contra eles, a abundância flui naturalmente. Nabucodonosor aplicou esse conhecimento, criando um sistema econômico que funcionava como um organismo vivo. Em vez de forçar o crescimento através de impostos pesados ou conquistas militares constantes, ele criou condições para que a riqueza crescesse organicamente. E o resultado foi um império que prosperou por mais tempo do que qualquer outro na história. O que mais me impressiona nessa descoberta é que Nabucodonosor não guardou essa fórmula em segredo. Os documentos mostram que ele ensinou esses princípios para seus ministros, para os comerciantes de confiança e até mesmo para governadores de províncias distantes. Ele sabia que quanto mais pessoas aplicassem esses princípios, mais próspero o império todo se tornaria. Isso nos ensina algo fundamental sobre riqueza verdadeira. Ela não é um jogo de soma zero, onde alguém precisa perder para outro ganhar. Quando você cria valor real, quando você facilita o sucesso de outras pessoas, quando você constrói sistemas que beneficiam todos os envolvidos, a riqueza se multiplica para todo mundo. Nabucodonosor entendeu que o segredo não estava em ter mais ouro do que os outros, mas em criar mais ouro para todo mundo. E ao fazer isso, ele naturalmente acabava ficando com a maior parte. Não por ganância, mas por ter criado o sistema que tornava tudo possível. Voltando àquele momento decisivo que abriu nossa história, quando Nabucodonosor estava segurando as tábuas com a fórmula da riqueza eterna, ele sabia que estava prestes a implementar algo que mudaria o mundo para sempre. Mas ele também sabia que essa mudança só seria possível se ele tivesse a coragem de pensar diferente de todos os outros reis da época. Enquanto outros governantes focavam em acumular riqueza através de guerra e conquista, Nabucodonosor escolheu criar riqueza através de colaboração e inteligência. Enquanto outros guardavam seus tesouros em cofres secretos, ele investiu em sistemas que multiplicavam a riqueza automaticamente. Enquanto outros governavam através do medo, ele liderou através da prosperidade compartilhada. E o resultado foi que Babilônia se tornou o lugar mais próspero do mundo antigo. Pessoas de todas as regiões sonhavam em viver lá. Comerciantes faziam longas jornadas para fazer negócios lá. Artesãos, intelectuais e inventores migravam para a Babilônia porque sabiam que lá encontrariam as melhores oportunidades de prosperidade. Nabucodonosor havia criado um ímã de abundância que atraía a riqueza de todo o mundo conhecido. E a fórmula que ele usou está disponível para você hoje. Não importa sua situação financeira atual. Não importa sua idade, sua educação ou quanto dinheiro você tem no banco agora. Os princípios que transformaram Babilônia na maior potência econômica da antiguidade podem transformar sua vida financeira também. A única diferença é que agora você tem acesso a ferramentas que Nabucodonosor nem sonhava que existiriam. Internet, mercado global, tecnologia, sistemas de investimento automatizados. Se esses princípios funcionaram há 3.000 anos com tecnologia primitiva, imagine o que eles podem fazer com os recursos disponíveis hoje. O primeiro passo é entender que riqueza verdadeira não é sobre ter muito dinheiro. É sobre criar sistemas que geram dinheiro constantemente. O segundo passo é diversificar seus investimentos seguindo a fórmula dos 40, 30, 30%. E o terceiro passo é posicionar-se para controlar fluxos de renda, não apenas trabalhar por salário. Quando você aplica esses 3 princípios de forma consistente, algo mágico acontece. O dinheiro começa a trabalhar para você, em vez de você trabalhar para o dinheiro. Você cria múltiplas fontes de renda que crescem mesmo quando você está dormindo. Você constrói um patrimônio que se valoriza automaticamente com o tempo. Você se torna financeiramente independente não porque ganhou na loteria, mas porque aplicou princípios testados e comprovados ao longo de milênios. A fórmula da riqueza eterna de Nabucodonosor não é apenas uma curiosidade histórica. É um manual prático para criar abundância financeira duradoura. E agora que você conhece esses segredos, a única pergunta que resta é: você vai aplicar esse conhecimento ancestral para transformar sua vida financeira?
Ou vai deixar essa oportunidade passar como tantas outras? Se esta jornada pela sabedoria financeira de Nabucodonosor despertou algo poderoso em você, se inscreva no canal agora mesmo e ativa o sininho para não perder os próximos segredos ancestrais que podem revolucionar sua vida. E deixa nos comentários: qual dos 3 princípios da riqueza eterna você pretende aplicar primeiro? Sua experiência pode inspirar milhares de outras pessoas que estão buscando a verdadeira prosperidade financeira. A fórmula está nas suas mãos. O que você vai fazer com ela?